Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou o João Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal João Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPED. Nós estamos no segundo trimestre de 2025, no qual o tema é O Verbo que se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos na lição 6, que tem por título O Bom Pastor e as Suas Ovelhas. E o texto áureo: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 14. E a verdade prática diz assim: Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas do seu rebanho. E a leitura bíblica em classe está em João capítulo 10, versículo 1 ao versículo 16. Antes quero pedir aos irmãos e amigos que nos assistem, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender a relevância do nosso trabalho e nos motiva a continuar trazendo conteúdo de qualidade para que todos venham a ter esse trabalho maravilhoso que é fazendo a obra do Senhor. Desde já agradeço pelo apoio. Vamos para a introdução. Nesta lição, estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como o bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que o nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. A imagem de Jesus como bom pastor é uma poderosa metáfora de sua liderança e amor por nós. Ele não apenas guia, mas também se sacrifica por suas ovelhas, demonstrando um amor incondicional e um amor fraternal, um compromisso profundo com cada uma de nós. Esta lição nos convida a refletir sobre a segurança e paz que encontramos ao seguir a sua voz, o verdadeiro pastor. A palavra-chave: cuidado. Vamos para o primeiro tópico: Jesus, a porta das ovelhas. E o primeiro subtópico: o contexto. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença que foi expulso da sinagoga da cidade porque sabia que o seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 ao 10. Jesus, ele utilizou uma parábola para explicar
a relação entre o verdadeiro pastor e as suas ovelhas. Ele apresentou dois tipos de líderes, os que entram pela porta dos apriscos, ou seja, os legítimos, e os que entram por outro caminho, onde os falsos são chamados por ele. Como diz, são chamados por ele por ladrões, salteadores, conforme a gente sempre vê no texto. E os falsos líderes, que não se preocupam com o bem-estar das ovelhas, eles agem por interesse próprio. Já o verdadeiro pastor é conhecido pelo porteiro, entra pela porta e é reconhecido pelas ovelhas. Eles ouvem a sua voz, confia nele e o seguem. Jesus também estava falando diretamente sobre os líderes religiosos de seu tempo, especialmente os fariseus, que haviam acabado de expulsar o cego curado na sinagoga. Ao fazer isso, demonstraram que não eram verdadeiros pastores, pois rejeitavam que havia sido alcançado por Deus. Diferente deles, o verdadeiro pastor acolhe, cura, guia e dá vida pelas ovelhas. Essa parábola também remete à profecia de Ezequiel, capítulo 34, onde Deus repreende os falsos pastores de Israel, por apacentarem a si mesmo. Em vez de cuidarem do rebanho, eles cuidavam de si mesmo, pastorava a si mesmo. Então, assim como no Antigo Testamento, Jesus confronta os líderes religiosos da sua época, mostrando que o povo estava desamparado, estava ao relento, mas que ele havia vindo para resgatar os verdadeiros ovelhas. Ele havia vindo para resgatar as verdadeiras ovelhas. Nos dias atuais, no dia de hoje, essa verdade permanece. Há muitos que se apresentam como guias espirituais, mas não têm compromisso com a palavra de Deus, nem com a salvação das almas. Somente Jesus é o pastor verdadeiro, e suas ovelhas reconhecem porque ele fala com amor, verdade e autoridade. Quem é dele ouve a sua voz e o segue. Vamos para o segundo subtópico, a porta das ovelhas. Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destaca-se dois pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado aos ladrões e salteadores. Assim as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma: eu sou a porta. E logo depois declara: eu sou o bom pastor. Estas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus, que podem ser vistos como falsos pastores do povo, pois não cuidava, protegia ou orientavam o povo de Deus. Na parábola registrada em João capítulo 10, Jesus apresenta verdades profundas sobre a sua identidade e missão. Primeiramente, ele se mostra como aquele que entra pela porta do aprisco, sendo reconhecido como verdadeiro pastor e das ovelhas. Então, aqui, depois do versículo 7, declara de forma clara e poderosa: eu sou a porta das ovelhas, revelando que ele mesmo é o único meio legítimo de entrada no redil de Deus. Essas palavras são dirigidas diretamente aos fariseus e os demais líderes religiosos, que agiam como guias espirituais, mas na verdade
e conduzia o povo à confusão e à cegueira espiritual. Eles se colocavam como autoridade, mas rejeitavam a verdade. E que era por Jesus, como o próprio Jesus, João afirma no seu evangelho, que Jesus era a verdade encarnada. Então o próprio Cristo, por isso Jesus os compara a ladrões, salteadores, pois tentavam subir por outros caminhos sem passar pela porta legítima. E a figura da porta revela que Jesus é o único acesso à salvação e à comunhão com Deus. Não há outro caminho. Nenhuma tradição religiosa, mérito pessoal ou autoridade humana pode substituir ou competir com Cristo. Somente passando por Ele que alguém pode ser salvo e fazer parte do rebanho de Deus. E além disso, Jesus afirma ser o bom pastor, em contraste com os falsos pastores, que exploram e abandonam as ovelhas em tempos de perigo, enquanto esses agem por interesse próprio. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não apenas conduz e alimenta, mas protege com a sua própria vida. Vamos para o terceiro subtópico, a mensagem da porta. O significado contido na frase "eu sou a porta" é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai, permitindo nos aproximarmos dele com ousadia e confiança, para desfrutarmos de uma relação eterna e ser significativa com Deus. É essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. A declaração de Jesus, "eu sou a porta", carrega um significado profundo e inegociável. Somente por meio dele é possível ter acesso à salvação e ao reino de Deus. Não há o atalho alternativo, nem outros mediadores. O próprio Cristo é o único caminho legítimo para a reconciliação com o Pai. Ao afirmar isso, no caso, Jesus exclui qualquer possibilidade de pluralismo religioso ou salvação por obras. Ele é a única porta de entrada para a vida eterna. O autor de Hebreus confirma essa verdade ao dizer que temos um grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, e que por meio dele podemos nos chegar ao trono da graça com confiança. Cristo não é apenas um meio de entrada, mas também sustentador da comunhão entre o homem e Deus. Dessa forma, a mensagem da porta nos ensina que não basta conhecer sobre Jesus, é necessário entrar por ele. Isso significa crer, obedecer e seguir seus ensinamentos e abandonar a autossuficiência. Muitos se contentam em ficar próximo da porta, mas nunca passa por ela. Contudo, somente os que entram pela fé em Cristo são libertos do pecado, acolhidos como filho e introduzido ao redil do Senhor. E essa mensagem que o mundo precisa ouvir. Jesus é a única porta que conduz a vida. Sem ele, todos permanecem do lado de fora, perdido, confuso, sem acesso ao Pai, mas por meio dele há salvação, paz, esperança. Por isso, proclamemos com ousadia que só há uma entrada para o céu, e essa entrada é Jesus, o nosso Salvador. Vamos para o segundo tópico, o aprisco das ovelhas. E o primeiro subtópico, a parábola, uma alegoria.
O versículo 6 indica que a história narrada pelo Nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa normalmente breve que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. Dessa forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolo para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Ao longo do ministério terreno de Jesus, uma das formas mais marcantes do ensino que ele utilizou foi a parábola. Esse recurso pedagógico consistia em narrativa simples, muitas vezes baseada no cotidiano do povo judeu daquela época, mas carregada de significado espirituais profundo. O versículo 6 do capítulo 10 de João esclarece que a fala de Jesus tratava-se de uma parábola. Isso não significa que os elementos apresentados eram apenas fictícios ou irreais, mas sim que carregava no sentido simbólico. Jesus, ao apresentar o quadro do pastor e das ovelhas, utilizava de alegoria, isto é, uma representação figurada para comunicar uma verdade espiritual mais elevada. É importante destacar que, embora as parábolas se baseiem em fatos ou imagens comuns à vida do povo, o seu valor não está apenas na narrativa em si, mas na lição moral e espiritual que ele transmite. Nesse contexto, o Senhor Jesus se vale da relação entre o pastor e as ovelhas, uma figura bem conhecida da cultura judaica, para ilustrar a sua própria missão como verdadeiro pastor de Israel. À porta do aprisco, o ladrão, o mercenário e o estranho são personagens da cena, que aponta para as realidades espirituais e práticas presentes no relacionamento entre Deus, seu povo e os falsos líderes religiosos. Essa forma de ensino exigia atenção e discernimento por parte dos ouvintes. Nem todos compreendiam de imediato o significado das parábolas. Como registrado em outras ocasiões, os discípulos frequentemente perguntavam ao mestre o sentido de suas palavras. Isso demonstra que, por trás de cada figura alegórica, havia um convite à reflexão e uma provocação à fé. A parábola não era apenas uma forma de tornar o ensino mais atrativo, mas sim uma ferramenta para revelar a verdade do reino aos que estavam dispostos a ouvir com o coração aberto. E além disso, a presença da alegoria nas palavras de Cristo aponta para o seu método intencional de ensino. Ele não falava de maneira direta para todos, mas revelava os mistérios de maneira direta para todos, mas revelava os mistérios do reino àquele que o seguia com sinceridade. Assim, a narrativa do bom pastor não é apenas uma ilustração pastoral, mas uma revelação sobre quem é Jesus, como ele se relaciona com seu povo. Ele não é como os falsos mestres que exploravam e enganavam as pessoas. Ao contrário, ele entra pela porta, reconhece as ovelhas pelo nome, chama-as e as conduz com segurança. Segundo subtópico, o aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedra que possuía apenas uma entrada, ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro e ao entardecer. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção dela. Desta forma, a representação simbólica do abrigo remete
a atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da igreja de Cristo com o Senhor Jesus, com nosso sumo pastor. Aqui nós vemos aqui a imagem do aprisco, era bastante familiar. O aprisco geralmente construído com pedras empilhadas, formando um muro, servia como local seguro, onde as ovelhas passavam a noite protegidas de predadores e ladrões. A única entrada dessa estrutura simbolizava não apenas o controle de quem entrava e saía, mas também a vigilância constante do pastor ou do porteiro, que se colocava à porta como sentinela. Assim, o aprisco era sinônimo de refúgio, segurança e cuidado, elementos que espiritualmente apontavam para a comunhão com Deus. Quando Jesus menciona o aprisco, em João 10, versículo 1, ele está indo além de uma referência ao cotidiano, rural no caso, está revelando verdade espiritual profundas ao descrever que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. E Cristo faz um contraste direto entre o verdadeiro pastor e os falsos líderes que tentavam exercer influência sobre o povo sem autoridade legítima. Naquele contexto, muitos líderes religiosos dos judeus já haviam se corrompido, conduzindo o povo à prática que afastava o coração dele de Deus. Dessa forma, o aprisco também representa a aliança de Deus com o seu povo, a comunidade reunida sob o cuidado do verdadeiro pastor. Então, portanto, por outro lado, a única entrada existente no aprisco aponta para a exclusividade do acesso verdadeiro. Não há vários caminhos, mas apenas um. Jesus deixa claro. Nos versículos seguintes, ele mesmo é a porta das ovelhas. E isso significa que ninguém pode entrar no reino de Deus, senão por meio dele. A igreja, como rebanho do Senhor, encontra refúgio e direção ao permanecer dentro desse aprisco espiritual. Não uma estrutura física, mas comunhão com Cristo e com os santos. Fora desse ambiente há risco, confusão e perda. O papel do porteiro ou do pastor, a entrada também carrega um valor simbólico importante. Ele representa não apenas liderança legítima, mas a responsabilidade de zelar pela integridade do rebanho. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, Cristo é chamado de sumo pastor, e é sob sua autoridade que os pastores terrenos devem conduzir as ovelhas. Isso destaca o valor do ministério pastoral comprometido com a palavra, que orienta, protege e guia as ovelhas conforme a vontade de Deus. Vamos para o terceiro subtópico, um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Esse local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário. Assim, as afirmações, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, expressam essa realidade de cuidado por todos que fazem parte do corpo de Cristo. Ao dizer, eu sou a porta, Jesus reforça a exclusividade da proteção que ele oferece.
não se trata apenas de um caminho entre outros, mas da única entrada legítima para a segurança espiritual. A porta do aprisco não é um enfeite ou mero detalhe espiritual. Ele é o limite que se separa a ovelha da ameaça externa. É o ponto de passagem necessário para a salvação e a vida abundante. Jesus é essa porta. Ele não apenas conduz as ovelhas para fora e para dentro, isto é, no caso, para a liberdade e repouso, como também se coloca a si mesmo entre elas e o perigo. Então, essa proteção não se restringe apenas à vida terrena. A maior prova do cuidado do bom pastor está no Calvário. Em João 19, versículo 30, ao exclamar, está consumado, Cristo não apenas encerrava seu sofrimento, mas selava com seu sangue o pacto eterno de salvação e proteção sobre aqueles que creem por meio da sua morte, porque ele derrotou o maior inimigo das ovelhas, o pecado. Assim, assim se está sob os cuidados do bom pastor. Isso significa estar coberto por sua graça, guardado por seu poder. Nenhuma ovelha que está em seu rebanho está abandonada ou esquecida. O rebanho de Cristo é conduzido com amor, protegido com firmeza e alimentado com fidelidade. E essa segurança espiritual se estende também à igreja, o corpo de Cristo. Os que pertencem a ele não estão à deriva, nem sujeitos ao acaso. Eles foram comprados por alto preço, reunidos em um só corpo, e agora vivem debaixo da autoridade e do cuidado direto de Jesus, mesmo em meio à diversidade do mundo. No caso, a igreja encontra no seu Senhor um refúgio inabalável. Vamos para o terceiro tópico, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. E o primeiro subtópico, o bom pastor. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, em contraste com o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna, celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade enquanto forma de viver no mundo. A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. Ao afirmar eu sou bom pastor, Jesus revela não apenas uma metáfora pastoral, mas uma vontade, ou seja, uma verdade profunda sobre a sua identidade e missão, no caso. Então, no contexto do capítulo que foi lido, ele contrasta a sua postura com um dos falsos líderes, os ladrões e salteadores, que em vez de cuidar, exploram o rebanho. Enquanto esses intrusos vêm para roubar e matar, e destruir, no caso aqui, o bom pastor se distingue por dar vida pelas ovelhas. E essa entrega não é não é simbólica nem retórica, é uma expressão real de sacrifício. E Cristo voluntariamente enfrentou a cruz e suportou o sofrimento e venceu a morte, tudo por amor ao seu rebanho. E a missão do bom pastor vai além da simples proteção física. Ele oferece vida, não apenas no sentido biológico, mas em sua plenitude espiritual. A vida que Jesus concede é eterna e começa já no presente. É uma existência transformada, marcada pela comunhão com Deus, pela prática da justiça e pela santidade. O evangelista João reforça
Isso ao dizer que os sinais que Jesus foram escritos para que creamos que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenhamos vida com abundância. Então aqui nós, conforme está registrado. E também o apóstolo Paulo também nos lembra que fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Cristo. Isso mostra que o bom pastor não apenas salva, mas molda o caráter de suas ovelhas e a sua semelhança. Vamos para o segundo subtópico, o mercenário. O versículo 12 apresenta a figura do mercenário, ao contrário do pastor que sacrifica pela vida das ovelhas. O mercenário opta por fugir diante do perigo, dispensando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Por essa razão é simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de destruir, ele destrói tudo. Em vez de construir, ele destrói tudo, e o que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas e a sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que produzem constantemente semear divisões entre o povo de Deus. A figura do mercenário apresentada por Jesus em João 10, versículo 12, no caso aqui, serve como um alerta direto contra a liderança espiritual corrompida e interesseira. Ao contrário do bom pastor, que ama e protege as suas ovelhas, o mercenário cuida do rebanho apenas por conveniência e benefício próprio. Sua motivação não é o bem das ovelhas, mas o lucro. Quando surge o perigo, ele revela a sua verdade, natureza. Ou seja, a sua verdadeira natureza. Ele foge, abandona o rebanho à própria sorte. Sua falta de compromisso e de compaixão permite que o lobo ataque, espalhe e destrua. Essa imagem retrata de forma clara a consequência trágica de se confiar em líderes que não têm o coração de Deus. Enquanto o bom pastor se entrega por amor, o mercenário apenas se serve da posição. Ele não sente dor quando uma ovelha se perde, não se entristece com a ferida do rebanho e não se dispõe ao enfrentamento por causa da segurança do povo. E esse comportamento denuncia a ausência de vocação genuína. E mais do que isso, expõe um perigo espiritual sob o comando de tais líderes. O povo de Deus se torna vulnerável às mentiras, divisões e heresias. O mercenário não cuida, não ensina com verdade, não exorta com fidelidade e, quando necessário, não protege com firmeza. A representação do mercenário como ladrão e bandido tem base na oposição direta ao caráter de Cristo Jesus. Veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Mas o mercenário, por sua negligência e ambição, coopera com a destruição. A ausência do zelo e de responsabilidade transforma a sua liderança em uma ameaça real para a saúde espiritual do rebanho. E essa advertência de Jesus não era dirigida apenas ao seu tempo, mas permanece atual no dia de hoje. Muitos se apresentam como pastores, mas agem como mercenários, exploram, manipulam, dividem, e o primeiro sinal de dificuldades desaparece. O apóstolo Paulo, em Atos 20, versículo 29, versículo 30, já alertava os presbíteros da igreja em Éfeso que após a sua partida entrarão no meio de vós, um caso, lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, que até mesmo dentre eles se levantaria homens que falariam coisas perversas para
atrair discípulos após si. E esse cenário mostra que o espírito do mercenário não é apenas externo, mas pode surgir no meio da própria igreja. Por isso, a vigilância e o discernimento espiritual e compromisso com a verdade da palavra são indispensáveis para evitar que falsos líderes corrompam a fé e enfraquecem o rebanho. Vamos para o terceiro subtópico: lobo voraz versus o bom pastor. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebe que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades. Mas o mercenário, que não é pastor de quem não são ovelhas, foge e o lobo arrebata e dispersa. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrina enganosa e compromete a fé recebida do Evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Estes têm intenção destrutiva, geram divisões no rebanho e dispersam as ovelhas. Por essa razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas, o bom pastor. A oposição entre o lobo voraz e o bom pastor expõe a gravidade do perigo espiritual enfrentado pelo rebanho de Deus. Os lobos, como descrito por Jesus e pelos apóstolos, não ataca o acaso, mas se aproveita da ausência de vigilância e da negligência dos que deveriam proteger. Quando o mercenário abandona suas funções, o campo fica livre para os lobos arrebatam e dispersam as ovelhas. Esta metáfora ilustra a ação dos falsos mestres que, com um discurso aparentemente piedoso, introduzem heresias sutis, corrói a doutrina sadia e desviam muitos da verdade. O apóstolo Paulo foi enfático ao advertir aos presbíteros de Éfeso sobre isso, dizendo que após a sua partida surgiria lobos cruéis do meio deles, mesmo com o objetivo de trair os discípulos para si, sair do meio deles mesmo. Então esses lobos não apenas confundem, mas destroem. Seu objetivo é minar a fé, gerar escândalo, promover divisões e, por fim, afastar as ovelhas do redil. São aqueles do engano, cuja a mensagem está carregada de interesse próprio, manipulação e desprezo pela verdade do Evangelho. Paulo os identifica como falsificador da palavra de Deus, homens que torcem as Escrituras para a sua própria conveniência. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. E o resultado desses ensinos pervertidos é um rebanho confuso, vulnerável e dividido. E Tito também adverte quanto à necessidade de rejeitar os hereges que, depois de admoestados, persistem no erro e demonstrando seu espírito faccioso. O apóstolo João reforça esse alerta ao dizer de que muitos anticristos já se manifestaram, saindo do nosso meio, mas demonstrando que nunca pertenceram verdadeiramente à comunhão dos santos. Diante dessa ameaça real, constante, a figura do bom pastor se destaca como nossa única segurança verdadeira. Ele não apenas guarda o rebanho, mas se interpõe entre a ovelha e o perigo. Ele conhece cada um pelo nome, conduz com amor e firmeza, e jamais abandona suas ovelhas. E Jesus também não foge diante do lobo, ele o enfrenta. E mais do que isso, como a porta do aprisco, ele é
quem define quem entra e quem sai. Chegamos à conclusão. A conclusão diz assim: o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e reconhecem seguindo-a. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder o tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Graças a Deus, chegamos ao final dessa lição, que nos representa muito para nós, que entendemos que temos que ter discernimento para discernir o falso e o verdadeiro pastor. E isso é uma lição para cada um de nós que pertencemos ao corpo de Cristo, entender que precisamos estar alicerçados na palavra para que não venhamos cair na armadilha do adversário. Fico por aqui, Deus abençoe a todos. Até a próxima, assim, se Deus permitir. Fica todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.